Perícia médica no INSS. O que realmente o médico quer saber? Essa é uma pergunta que chegou agora e é uma dúvida muito comum entre os segurados do INSS. Dessa forma, eu fiz um vídeo um pouco mais extenso explicando passo a passo o tema. E sugiro que você não perca nenhum tópico, afinal pode ser ali a sua dúvida. Primeiramente, eu sou o professor Orlando Guarizi Júnior, especialista em Direito Previdenciário, Aposentadorias e Benefícios do INSS. E se você ainda não estiver inscrito no canal, já peço que faça inscrição e receba diariamente conteúdos sobre aposentadorias e benefícios do INSS. Também já peço que compartilhe esse vídeo com quem precisa. E sem delongas, vamos ao tema. A perícia médica no INSS é para muitos segurados o ponto mais crítico e também, muitas vezes, o mais temido no processo de solicitação ou manutenção de um benefício por incapacidade. E é nesse momento que o profissional médico, na realidade o perito, vai fazer a sua avaliação da condição de saúde para verificar se existe ou não a incapacidade para o trabalho. E isso vai gerar alguns benefícios, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e aposentadorias de deficientes. Tudo isso devidamente comprovado com exame clínico e documentos. Mas Orlando, na realidade, o que ele quer saber na essência? Ele quer saber se a sua doença lhe impede de trabalhar ou não. E em alguns casos, a intensidade dessa incapacidade, para verificar se você tem direito a uma aposentadoria como deficiente. Mas já vou dizendo um ponto bem importante, anota aí. Para chegar a essa conclusão, o perito não está interessado em seu diagnóstico. Ele busca uma compreensão aprofundada de como sua condição de saúde impacta na sua função profissional, ou seja, as limitações que a doença impõe ao seu dia a dia e na execução de suas tarefas habituais. Sem que eu esqueça, tem mais um ponto muito importante, anota aí de novo. Eu vou detalhar os aspectos cruciais que o perito médico busca entender na sua avaliação. A relação causa e efeito da incapacidade e a sua atividade de trabalho ou atividade habitual. Assim, é fundamental que o perito compreenda a sua condição de saúde, se ela está diretamente relacionada com a incapacidade de exercer sua profissão ou alguma atividade habitual. Portanto, uma dica que eu passo é a seguinte: não basta ter a doença. O importante é demonstrar que essa doença lhe gera uma incapacidade funcional. Por exemplo, quem tem hérnia de disco, somente a doença não gera direito ao benefício. O perito quer saber se a hérnia vai gerar algumas situações: dor incapacitante, limitação de movimentos, dificuldade em ficar em pé ou sentado por um período longo, ou qualquer outra restrição que impeça o segurado de trabalhar ou realizar alguma atividade comum. Isso eu digo porque o segurado facultativo, ele não trabalha de forma remunerada. Mas o perito vai analisar mais um ponto: a intensidade da incapacidade. Vai ver se ela é total, isso significa se o segurado está incapacitado de forma total, ou seja, ele não consegue exercitar nada. Incapacidade parcial. O segurado, nesse caso, ele consegue até realizar algumas atividades, mas com um grau de dificuldade muito grande. Verifica também se a incapacidade é temporária.
Isso significa que temos uma expectativa de recuperação, caracterizado pelo auxílio-doença. Temos também a incapacidade permanente. Nesse caso, não existe expectativa de recuperação. Isso caracteriza-se, na realidade, a aposentadoria por invalidez. Outra coisa que ele verifica é a duração estimada da sua incapacidade. Mesmo em casos de incapacidade temporária, o auxílio-doença, o perito precisa estimar o tempo necessário para sua recuperação. Ele terá como base os seus relatórios médicos apresentados no ato da perícia. Assim, ele verifica a sua evolução clínica. Portanto, sugiro que na perícia você leve tudo o que tiver. E se puder levar um médico assistente, é melhor ainda. Na mesma linha, ele vai verificar o seu histórico médico de forma detalhada. Assim, o perito terá um diagnóstico completo de sua saúde. Isso inclui alguns pontos muito importantes. Anota aí. Diagnóstico preciso. Nesse ponto, ele verifica quais são as doenças e lesões, sempre fundamentado com a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Isso você vai encontrar no rodapé do seu relatório médico. Mais uma coisa que ele verifica é o início dos sintomas e da doença. Quer dizer, quando a doença começou a se manifestar e também quando se agravou, gerando a incapacidade. Na mesma linha, o perito tem que verificar quais são os tratamentos que o segurado realizou, quais medicamentos que usa, se passa por fisioterapia e se já fez alguma cirurgia. Mas tem que verificar se o segurado reagiu a qualquer um desses atos. Caso contrário, temos a essência da incapacidade para gerar o benefício. Ele também tem que verificar os exames complementares. Esses são laudos de ressonâncias, tomografias e radiografias, exames de sangue. Atualmente, devido à situação, também ele analisa exames psiquiátricos que comprovem o diagnóstico e, consequentemente, a incapacidade do segurado. Mas também eu sugiro que o segurado leve, no ato dessa perícia, relatórios médicos. Nessa linha, é de suma importância, se você tiver o prontuário médico, leve na hora da perícia. Ele também vai perguntar acerca da sua rotina diária e suas limitações. Mais do que a doença, o perito deve buscar, o entendimento acerca das limitações que essa doença traz para o segurado. Agora, pegue papel e caneta e anote os pontos de extrema importância. Vou falar um por um. 1. Dores. Ele vai verificar a localização e a intensidade dessa dor. 2. Movimentos limitados. Dificuldade de levantar os braços, sentar-se e caminhar. 3. Impacto nas atividades básicas. Dificuldades para se vestir, tomar banho, alimentar-se e até mesmo dormir. 4. Impacto nas atividades laborais. Isso aqui você deve demonstrar para o perito na hora do exame. Quais tarefas do seu trabalho que você não consegue realizar devido à sua patologia. 5. Adaptações que você precisa fazer. Se você precisa utilizar órteses, muletas, cadeira de rodas ou outra adaptação no seu ambiente de trabalho ou na sua própria casa. 6. Aspectos psicossociais. Que nome difícil, mas quer dizer se essa doença afeta o seu humor, sono, concentração e relacionamento social.
principalmente em casos de doenças psiquiátricas. Vejam bem, todos esses pontos que eu trouxe, o perito tem que analisar com um único objetivo. Veja qual é: consistência e coerência nas informações. O perito estará atento à coerência dos fatos que você vai relatar, os documentos médicos que você apresenta e o exame clínico que ele vai realizar. Qualquer inconsistência pode levar à dúvida sobre a veracidade e gravidade de sua doença e incapacidade. E você já sabe, o produto final é o indeferimento do benefício. Portanto, seja honesto e objetivo na perícia médica. Não minta, não exagere nos sintomas e não finja que está pior. Os peritos são treinados para verificar essas simulações. Também sugiro que você mantenha uma postura adequada. Evite uma postura agressiva e também jamais entre em confronto com o especialista. Responda às perguntas de forma clara e direta. Continuando, ele vai trazer um prognóstico e uma expectativa de recuperação. O perito do INSS vai verificar todos os documentos e trazer uma informação que aponta a probabilidade de retorno ao trabalho e o tempo necessário de afastamento. Por fim, a dica mais importante que eu vou resumir. Ao final da perícia, o perito não está apenas diagnosticando sua doença. Ele está, na realidade, fazendo uma avaliação da sua capacidade de trabalho. Ele quer saber se, diante da sua condição de saúde, se você está apto para realizar uma atividade que lhe garanta o mínimo de sustento. E agora, a dica de ouro. Preparar-se para a perícia quer dizer juntar todos os seus documentos médicos que tenham informações consistentes sobre a sua doença e incapacidade de trabalho. Seja honesto e focado em descrever a sua incapacidade. Portanto, foque como essa doença limita a sua atividade de trabalho. E espero que você consiga o benefício seguindo todos esses pontos que eu apontei nesse vídeo. E se ficou com alguma dúvida, deixe o seu comentário. Também peço que deixe o seu like e compartilhe essa informação com quem precisa. Muito obrigado pelo seu tempo e atenção e até amanhã.